Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um TDZ. Para quem está chegando agora, eu sou Alexandre Ieso e eu ensino pessoas comuns a fazer tênis artesanal do zero e faturar até um K por par. Bem, hoje eu quero mostrar algumas coisas aqui que vai deixar você de cabelo em pé. Olha agora para esse tênis aqui comigo. Se você nunca fez um, provavelmente pensa que para isso aqui existir, foi preciso muita ferramenta, muito esforço, muita estrutura e até muito dinheiro logo de cara. Aliás, estamos falando de um AJ1, né? Uma silhueta desejada, querida aí, principalmente pelos amantes de tênis, né? Então hoje eu quero te mostrar uma coisa diferente. Precisa de muito dinheiro para fazer tênis artesanal? E o que esse tênis realmente precisou em cada etapa para nascer? O problema não é valor das ferramentas, é achar que o tênis precisa de tudo de uma vez. Bom, esse tênis aqui, para você ter uma ideia, ele veio à vida real depois de mais de um ano de ter sido criado. Eu já faço tênis artesanal, vivo dessa arte há aproximadamente 4 anos, vivo dela. E ensino também pessoas a fazer tênis artesanais e viver e faturar com isso, com essa arte. Esse tênis eu idealizei ele, desenhei, fiz um layout e ficou na gaveta. Por quê? Porque eu não sabia como iria fazer essa estampa, este camuflado. E um belo dia eu estava em uma feira de Siggins, feira de estampa digital, várias coisas, novidades, né, que feiras trazem, e conheci este material que chama DTF. É uma estampa que vem em um papel filme, né, parece um papel manteiga, e aplicado com prensa térmica, né? Lembra muito Hot Stamp, mas DTF é o nome dela. Cara, é aplicado em lona, que foi esse material que eu usei aqui, aplicado em couro, como eu já apliquei, já fiz alguns trabalhos de aplicação em couro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nenhum tênis começa assim, pronto. Você vai descobrindo, entendendo, aprendendo no caminho o que é possível. Por que eu vou nessas feiras? Exatamente para descobrir novidades, processos, técnicas e ferramentas. O que eu tenho em mãos hoje para chegar exatamente neste ponto aqui é ferramenta. Eu tenho prensa térmica. Quando eu olhei, e eu ia fazer com um processo mais barato ainda que esse, né? A minha prensa térmica, ela custa aí em torno de uns 600 a R$ 1.000, né? Porque ela tem termômetro digital, controladores digital e tal. Por isso ela custa um pouco mais. Mas você encontra aí de diversos valores. Este processo que eu iria fazer aqui era no silkscreen, só que eu não estava tendo tempo e espaço para revelar telas aqui e tal, que também não deixa de ser uma ferramenta. E o alcance do resultado visual seria nada menos, nada mais que muito próximo disso aqui também. Para quem não conhece o que é silkscreen, são aqueles processos de estampagem num quadro, né, onde tem um desenho, você põe tinta ali e esfrega um rodo, aonde transfere essa tinta com a imagem que está ali revelada nos quadros para o substrato, o tecido. Então seria mais ou menos isso. Então ele começa com uma decisão, depois vira material,
Depois vira a forma e passa para montagem. Depois que eu estampei o tecido, eu fiz os recortes nos moldes, né, que eu tenho, cortei e fiz a montagem. Em cada uma dessas etapas, o tênis pede coisas diferentes. O erro de quem está começando é olhar para o tênis pronto e achar que tudo foi exigido logo no primeiro dia. Lembra quanto tempo eu falei que isso ficou engavetado por questões de logística? Bom, eu preciso fazer tela. Quando eu fui para uma feira, pô, vai ter uma feira, eu quero ir para ver se de repente eu vejo uma novidade, né? Nós estamos sempre evoluindo tecnologicamente. Trava-língua. Me ajuda aí, produção. Tecnologicamente, tá vendo? Eu tenho uma universitária ali e já resolve o problema. Então, tecnologicamente, nós estamos sempre evoluindo. E aí, eu fui justamente para essa feira digital, impressoras digitais, processos de impressão mais tecnológicos, né, mais avançados aí, e descobri esse substrato. Cara, era uma novidade da feira na época. Hoje você encontra, eu faço aqui perto de casa. Olha que loucura, como anda rápido o avanço tecnológico das coisas. Então, eu fui lá, pedi para fazer, e o detalhe, isso aqui, além de visualmente passar uma, um ar profissional de acabamento, olha essa qualidade de estampa, de cores, tá? É surreal ou não? Então, e isso aqui você transfere para o tecido em segundos, tá? 150 graus, prensa, transferiu todas as cores. Se eu fosse fazer isso no silk, seria uma, duas, três cores, né? Então seria três processos, esperar secar, né? Ou secagem forçada, ou no tempo. Nada, nada, são algumas horas. E aqui são segundos de aplicação e a peça está pronta e com um visual extraordinário, como você pode ver aqui. O erro de quem está começando é justamente olhar para isso aqui e, pô, pensar que está pronto. E aí acaba que o quê? Achar que tudo isso foi exigido logo no primeiro dia. Quando eu desenhei, eu falei, tá, se eu conseguir materializar isso daqui, rapaz, vai ficar insano. Tá aqui, ó. Se você vê o layout, é a mesma coisa. Não tem o que pôr nem tirar. Eu diria que nesta obra aqui, o real ficou mais bonito que o imaginário, tá? Porque aqui você vê realmente a peça como ela foi idealizada. Então, isso é muito bacana, que supera as expectativas. Então, achar que isso foi exigido logo lá no primeiro dia, não foi. Esse tênis aqui, ele não pediu tudo de uma vez. Ele pediu o próximo passo. Só isso. Tá. O tênis eu já sei fazer. Eu já fiz outros exemplares dessa mesma silhueta. Eu tenho jeans, tenho couro, tenho outras estampas. Como que eu faço este acabamento? Então eu fui conhecendo novas ferramentas, conhecendo novas técnicas e através da ferramenta que eu tenho aqui eu consegui fazer essa aplicação. Porque a técnica eu já tinha a ferramenta, sacou? Então ele pediu o próximo passo, só isso. Então ferramenta não é status, ferramenta é resposta. A partir do momento que eu penso em algo e eu tenho a ferramenta certa, a resposta vem. Tá aqui, ó. Tá aqui diante dos seus olhos, diante dos meus olhos. O tênis, ele chega numa etapa e diz: para continuar, eu preciso disso aqui. Quando eu vi a estampa, eu vi as peças, né? Falei, nossa, olha isso, a qualidade, né? De estampa, as cores vívidas. Parei na hora no stand, tirei minhas dúvidas e falei, tá, como que eu aplico isso em tal material? Isso aplica no couro? Na época ainda, ninguém soube me responder se o couro daria certo. Mas eu, como um bom artista, adivinha? Eu levei na minha mochila alguns pedaços de couro.
Ele falou, putz, tinha que ter um pedaço, tal. Eu falei, opa, não seja por isso. Abri minha mochila, tirei imediatamente um pedaço de couro, tá aí, meu irmão. Aplica ele. O cara olhou para mim e falou, caramba, você é. Eu falei, não, eu vim aqui na feira para isso. Então eu já fiz um teste, né? Funcionou. Deixei por alguns dias, até meses, não tinha muito lugar que fazia esse tipo de trabalho de aplicação, vender, né, o papel ali DTF com a impressão, tinha que encomendar, eu encomendei a primeira vez de outro estado para vir para cá, para você ter uma ideia, e hoje eu tenho quase 10, 15 minutos de moto aqui da minha casa, eu encomendo via WhatsApp, mando a imagem, PDF, eles imprimem, e Enzo, tá pronto, pode vir retirar. Eu vou lá, retiro e já mandei entregar na porta de casa. Olha que coisa fantástica, né? Então, não é preciso tudo diante da mão, diante dos olhos para você chegar nisso aqui. Para continuar, entendeu? Não precisou. Precisou, né, ter iniciativa, ter as ferramentas certas. Então, não é você que decide a ferramenta. É o processo do tênis que pede, pô, como que eu vou fazer essa aplicação desse material aqui? Eu já tinha a ferramenta em casa, olha que coisa louca. Então, é como construir uma casa, né? Você não compra telhado antes de levantar a parede. Já imaginou que coisa doida? Se você fizer isso, não é planejamento, é ansiedade. Concorda? Então, ferramenta, ela não cria habilidade. Ela só acelera o que já existe. Foi o caso aqui. Eu esperei 1 ano e meio. Quando eu vi um tipo de estampagem nova lá tal, pô, em segundos, o que demorou 1 ano, em segundos ficou pronto. Dá para sacar isso? Está conseguindo visualizar o que uma ferramenta correta no tempo certo é capaz de fazer? Então, o medo do dinheiro aparece, eu sei disso. Quando a gente confunde o fim com o começo, a pessoa olha para um tênis finalizado e imagina que tudo aquilo foi exigido lá atrás. Mas o tênis não funciona assim, tá? Eu vou pegar outro modelo aqui, ó. Ele vai pedindo aos poucos. Outro exemplar que surgiu de um desafio que eu fiz com alunos meus, tem uma série de vídeos aí do desafio Halloween, e onde eu fiz este exemplar aqui, que já tive encomendas inclusive desse tênis e na época não pude fazer. Por quê? Eu não obtinha a bordadeira ainda. Quando eu pedia esse tipo de bordado para alguns fornecedores, quando eu não recebi a resposta de ah, cara, não faço, demora muito, para mim não compensa. Por quê? Só a parte de bordado aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 cores, né, do suéter do Chuck. Como ele é feito, demora aproximadamente 14 horas. As 4 peças, os 4 painéis, para fazer um bordado bem feito, né? Se você olhar de perto, cada gominho desse de cada cor é um bordado que leva aproximadamente 5 minutos. Então, cada painel desse demorou horas, 4 horas, né? De 4 a 5 horas. Então, eu lembro que no total a gente somou aqui, a gente marcou para passar isso no desafio e tal, foram 14 horas. 14 ou 16, né, produção? Parece que foram 16 horas. 16 horas. 4 horas cada painelzinho desse aqui. Entendeu? E 16 horas, 4 horas cada painel. Cada painel desse aqui, eles são 4. 4 vezes 4, 16. Ô, produção, me ajuda aí. Então, ó, 4 horas cada lado, porque são um par, certo? Então vai um aqui, 2 aqui, 4 vezes 4, 16. Tá certo a matemática ou ela mudou? Não mudou. Então é isso. Esse tênis, ele também esperou. Esperou o momento certo da ferramenta estar disponível. E quando a ferramenta estava disponível aqui,
em questão de horas, de dias, ficou essa obra de arte. É ou não é uma obra de arte? O Chuck, tá? Então, ferramentas, elas são possíveis de realizar coisas inimagináveis. E cada ferramenta entra quando resolve um problema real. O problema não é gastar, o problema é gastar antes da hora, né? Quando eu precisei fazer isso daqui e encomendei com fornecedores, com pessoas que faziam bordados, pô, me cobrou um pouco caro, eu até entendo, pelo tempo, né? Pô, o cara ia tirar um dia, 2 dias, um dia e meio, né, de trabalho ali da máquina, não ia poder atender mais nada em ninguém. Então, para fazer uma peça, ficou caro. Para mim, eu achei caro, né? Por ser só parte aqui dos painéis, tá? Cobrando a matriz de bordado, mais o tempo de bordado em si, o material e tal. Eu falei, para mim ficou salgado, eu não imaginava tudo isso. Deixei para lá. Depois que eu adquiri a minha bordadeirinhazinha ali, eu consegui fazer aqui. Enquanto eu preparava o restante do tênis, as outras partes, o restante dele, né, os painéis, essa arte aqui, ó, que foi feita também com ferramenta certa, né, cortar um fitilho de couro fininho para fazer a costura, simulando o rosto do personagem, foi bordando lá. Então, essa frase aparece muito. Ah, mas eu não tenho máquina. Como eu falei, isso daqui eu só esperei para fazer, mas eu já fiz muitos bordados com essas pessoas que fazem bordado, né, que vendem esse serviço de bordado. Então você pode encomendar. Então não é porque você não tem a ferramenta agora, você não conseguirá fazer. O tênis não pergunta se você tem máquina. Ele pergunta: você consegue dar o próximo passo? Hoje para mim é cômodo porque eu tenho a ferramenta aqui em casa, dentro do meu ateliê. Então, eu penso e logo existo, logo faço a peça. Então, máquina, ela é velocidade. Então, você ter o maquinário é investimento também, né? Máquina é investimento. Muitas vezes você acha que é cara, mas o tanto que você consegue produzir, resolver, evoluir com determinado maquinário, com o maquinário certo, é muito importante. Mas o tênis, primeiro, precisa de direção. Esses dois exemplos que eu te mostrei, eles já tinham sido materializados mentalmente, né? Já existia um layout, já existia um desejo, já existia uma intenção de fazer. Então era só questão de tempo e hora, tempo e ferramenta, né? Eu falei, pô, a hora que eu tiver como fazer, eu vou fazer, porque eu já sei como fazer, eu já sei o que eu quero fazer. Então, o primeiro equilíbrio, depois a aceleração. É igual andar de bicicleta. Primeiro você aprende a se equilibrar. Depois você acelera, depois é velocidade. A mesma coisa aqui, eu aconselho você a pensar sobre os tênis artesanais. Primeiro aprende a direção, aprende o caminho, tá? Eu já fiz tênis com menos ferramenta do que eu tenho hoje, né? Como eu mencionei agora, não tinha bordadeira, nem por isso eu deixava de fazer os tênis. E esses tênis não eram menores, eles eram necessários para que eu aprendesse o caminho, para que eu aprendesse a condição de que para chegar onde eu desejava, era necessário aprender o caminho, aprender o equilíbrio para depois ter velocidade. Então cada ferramenta que entrou depois, entrou porque o tênis pediu, né? Ferramenta boa é a que chega na hora certa. Não a que você tem ali para mostrar, ó, você viu a marca da minha bordadeira? Você viu a marca da minha máquina de costura? Não. Muitas vezes elas vão fazer o serviço melhor do que uma máquina cara, porque você sabe usar a ferramenta. A ferramenta é certa, você só tem que saber usar no momento certo. O tênis
não pede luxo, ele pede continuidade, né? Se eu pegar aqui os primeiros exemplares de que eu já usei, eles, nossa, não chega nem perto disso aqui. Mas nem perto, de longe. É um tênis, parecia tênis artesanal. Os primeiros tênis meu parecia tênis artesanal. Isso aqui não parece tênis artesanal, mas tem muitas pessoas que duvidam quando eu falo que eu faço à mão, falar não, cara, é impossível, entendeu? Mas é isso, é saber usar as ferramentas certas na hora certa. Enquanto mostra poucas ferramentas simples, olha só, isso aqui são ferramentas simples. Martelo, isso daqui é um extrator de prego, né? Quando eu quando eu estico na forma, eu uso uns preguinhos para segurar, né? Para esticar o cabedal na forma para dar forma. Então, isso daqui eu já usei uma chave de fenda passada a esmerilhadeira aqui, ó, para fazer essa cunha para poder tirar o prego. Uma chave de fenda. Eu nem sabia que existia essa ferramenta quando eu comecei. Martelinho. Aqui é um martelo de sapateiro, mas já usei martelo normal. Aí o alicate aqui, ó, de esticar, eu já usei alicate de eletricista, alicate normal, quando eu tinha a minha empresa de cenografia. Quantas vezes eu não trouxe o martelo para casa e chegava lá, o eletricista ia fazer uma instalação em um móvel, em alguma coisa, e falava, oh, alguém viu o alicate e tal? Aí eu, ixi, tá lá em casa, que eu levei para esticar um tênis. Aí eu falava, eu vou ali, eu já venho. Aí eu vinha aqui de moto, que era perto, pegava e jogava lá na bancada dele. Falou, oh, alicate aqui, meu, pra trollar, sabe? Então era muito legal, né? Então ferramentas normais eu já usei para fazer tênis, para você ter uma ideia. Então a similaridade é muito grande, ó. Eu usei aqui, peguei aqui 3 ferramentas usadas, né, para a confecção dos tênis, que você com certeza visualizou a similaridade dela com ferramentas normais. Um martelo, uma chave de fenda com um corte no meio para poder extrair os pregos, um alicate. Hoje essas ferramentas aqui, elas foram evoluídas para essa finalidade, né? De calçado, sapato, enfim, da sapataria. Mas com certeza foi inspiração de ferramentas comuns, um alicate comum, martelo comum, um extrator, um pé de cabra, né? Uma chave de fenda com corte, como eu já fiz, já improvisei a minha, tá certo? Então, as ferramentas não são ferramentas caras. Enquanto você imagina aí que as ferramentas são tecnológicas, difíceis de serem encontradas, na verdade é direção. Nenhuma dessas ferramentas aqui nasceu para ser símbolo de status, né? Um alicate, um martelo, uma chave de fenda, eu vou colocar assim porque foi assim que eu comecei, né? Mas é um extrator de pregos. Elas entram porque o tênis chegou numa etapa que precisava de ajuda. Como que eu vou esticar o cabedal na forma? Como que eu vou bater os pregos para segurar o tecido esticado na forma? Como que eu vou tirar esse prego depois? Então o processo ele vem antes, sempre vem antes, sempre virá antes. Quando existe um caminho organizado, fica mais fácil entender o que o tênis pede e quando ele pede. Existe método para isso, não para te fazer gastar mais, mas para te proteger de gastar errado. Se hoje você entendeu que talvez o problema não seja dinheiro, mas acha que o tênis exige tudo de uma vez, então o próximo passo não é comprar mais coisas, sair comprando ferramenta, material, é continuar o processo.
No próximo programa, a gente entra numa etapa que muita gente acha impossível. Nós estamos fazendo este exemplar, né? Uma grande homenagem inspirada na Total 90. Esse ano nós tem Copa, então estou trabalhando essas silhuetas que lembram chuteira. Eu curti demais, fiz uma homenagem ao saudoso Timão, que foi campeão sul-corintiano. Quis fazer a cor da Total 90, então eu, eu idealizei esse modelo aqui como exercício lá da minha turma, né, de modelagem que eu mentoro, e aí fiz aqui como exercício para eles, e fiz as cores baseada no modelo, uma customização que surgiu com a vitória, né, do campeonato Copa do Brasil que o Corinthians teve no ano de 2025. A camisa laranja e preta é Total 90, então eu uni todas essas informações, o laranja por ser minha cor favorita, né? Eu adoro a cor laranja, então eu fiz total essa essa cor, né, de preto e laranja para simbolizar totalmente essas uniões, né, de coisas que se conversam, né? Que se unem diante desse encontro de coisas maravilhosas que o meu time do coração que ganhou, a silhueta que era nostálgica, um sonho de consumo da época dos anos 90, que eu tive algumas, gosto pra caramba desse modelo, tá voltando aí, né? E também a cor do meu coração, né? Aqui atrás tem a minha pegada do galo. Então, tudo isso, através de ferramenta, através de processo, você consegue idealizar modelos exclusivos e insanos como esses que eu mostrei aqui. Então, no próximo programa, a gente entra numa etapa que muita gente acha impossível: costurar e montar. E é aí que o tênis começa a ganhar corpo, porque até aqui, ó, você não vê nada. Ó, isso aqui é exatamente isso aqui, ó, o bico. Olha só. Quem garante que vai virar isso daqui? Você vai ver na prática, com os olhos nus, ao vivo e a cores, isso sendo montado e virando este exemplar. Aqui a pegada do galo. Então, os materiais já estão preparados aqui e eu estou apresentando para você, né? No episódio passado eu mostrei a preparação, a escolha dos materiais, e hoje você viu algumas das ferramentas usadas. Essas são as 3 ferramentas que eu uso para a montagem de um tênis: alicate, martelo e extrator. Depois que está costurado, são essas ferramentas que eu uso, né? Com exceção da forma, que é um acessório que eu uso ali, deixa de ser uma ferramenta, né? Para a montagem do tênis. Quero que você veja isso com seus próprios olhos, para que você tire suas conclusões, que o problema não é dinheiro, é direção. Então, tamo junto, até o próximo episódio e fique com Deus.